As usinas de reciclagem de entulho, elas recebem os resíduos por meio das caçambas ou então por meio dos basculantes. E existe uma política para não receber alguns tipos de resíduos, especialmente aqueles resíduos que não são recicláveis, como por exemplo colchão, resíduos volumosos, resíduos de amianto que estão presentes na telha de amianto e também na caixa d'água. Mas por que a usina não recebe esse tipo de resíduo? Não recebe porque custa muito caro para destinar os resíduos para aterros especiais ou aterros sanitários. A gente fez uma lista aqui de alguns custos relativos à destinação dos rejeitos por parte da usina. Caso a usina opte em receber os rejeitos, que são resíduos não recicláveis, como por exemplo resíduo classe C e classe D, ela deve cobrar do gerador a destinação desses resíduos. Vale destacar que alguns resíduos devem ser enviados para aterros especiais. O primeiro item é o RSS, Resíduos Sólidos da Saúde ou Resíduos dos Serviços de Saúde. Vale destacar também que o RSS não é gerado apenas nos hospitais, são gerados nas casas de repouso, por exemplo, em cemitérios e até mesmo em clínicas de reabilitação. Esses resíduos estão presentes na caçamba porque as pessoas têm o hábito de entender a caçamba como uma grande lata de lixo. Um pack de resíduo sólido da saúde ou resíduos de serviço de saúde custa R$ 135 para se destinar. Um pack deve ficar aí mais ou menos 30 litros. Então custa muito, né? Um pack tem 30 litros, aproximadamente aí 20 quilos, um pouco a menos, depende da densidade do material. Mas custa muito a recepção desses resíduos sólidos da saúde. Outro resíduo presente nas caçambas estacionárias é o RSU, resíduo sólido urbano. Aquele resíduo que não é reciclável, o resíduo que é gerado nos domicílios, nos lares, né? As pessoas também jogam o seu saco de lixo na caçamba estacionária e isso não deve ser permitido pelas usinas de reciclagem de entulho. Eu vou deixar um card aqui, nós fizemos um vídeo sobre os absurdos na gestão dos resíduos da construção e demolição. Eu falei inclusive do custo de destinação do RSU, que é o resíduo sólido urbano. Cada tonelada de lixo, que é o resíduo sólido urbano, custa aproximadamente R$ 70, né? Bom, quando a gente fala de R$ 70, no interior fica mais ou menos R$ 90 a R$ 100 a tonelada. Em São Paulo, quando a gente fala de R$ 70, tem R$ 70 mais o frete. Então você tem aí pelo menos 50 a 60% do custo de destinação com o custo de frete, que é o transporte. Então custa muito para a usina destinar o RSU. Vale lembrar que o RSU vai para aterro sanitário. Outro resíduo encontrado comumente nas caçambas de entulho é o resíduo de gesso, que foi adotado pela construção civil porque ele gera pouca quantidade de resíduo, seja para fazer um drywall ou uma parede. O gesso, a tonelada para se descartar em aterro especial fica em torno de R$ 150. R$ 150. O gesso é interessante porque, embora ele seja resíduo classe B, ele é um resíduo perigoso, inflamável, porque em contato com a matéria orgânica no ambiente úmido gera um gás chamado gás sulfídrico, que em 8 partes por milhão, 8 ppm, ele é inflamável, e 500 partes por milhão, 500 ppm, ele é até mortal. Então o gesso ele é reciclável em uma parte do Brasil, excepcionalmente no sul do Brasil, uma parte do estado de São Paulo, e outras partes, acima, especialmente acima, os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ele já não é tão viável, porque a Chapada do Araripe, ela oferece o gesso natural mais barato que o gesso reciclado. Então o gesso reciclado ele fica mais interessante na região sul e parte do estado de São Paulo. Na outra região ele concorre com o gesso natural, que fica muito mais barato. Falando em gesso, eu fiz um artigo no portal Tem Sustentável, depois você pode pesquisar, pode ler o nosso artigo, fica no temsustentável.com.br, falando da Chapada do Araripe, onde se produz mais de 97% do gesso no Brasil. Essa região é uma região, o sertão pernambucano, divisa com Piauí e Ceará, e é uma região que fornece todo o gesso no Brasil, praticamente 100%, 97%, e tem 40% das reservas de gesso, de gipsita, a pedra do gesso, no Brasil. Eu falei sobre a violação de direitos humanos, porque existe uma precarização do trabalho na exploração da gipsita, vale a pena. temsustentável.com.br. Então o gesso é um resíduo que deve ser gerenciado pelas usinas de reciclagem de entulho, pelas ATTs e também pelos aterros de Nestes, porque é um resíduo perigoso caso não seja gerenciado de forma adequada. Mas ele é um resíduo classe B, e se você tem interesse em fixar a tabela da Brecon
recepção do seu empreendimento, acesse abrecom.org.br para baixar a tabela da resolução CONAMA número 307 com a classificação dos resíduos A, B, C, D e também com a classificação dos resíduos da ABNT 10.004. abrecom.org.br. Se você é usina, também pode comprar o manual de aplicação do agregado reciclado no site da Abrecom, abrecom.org.br. Manual de aplicação do agregado reciclado tem mais de 50 aplicações do material e foi desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Com mais 50 aplicações do agregado, você vê lá ilustrações, ensaios, enfim, muito útil para as usinas de reciclagem de entulho. Enfim, o amianto. O amianto é um resíduo muito perigoso que exige das usinas de reciclagem de entulho um aparato de EPI especial para lidar com esse tipo de resíduo. 1 tonelada de amianto destinado para aterros especiais fica em torno de R$ 550. Vale lembrar, reforçar que o custo de destinação não é apenas o valor para entrar no aterro sanitário ou então no aterro especial. Existe ainda o custo de frete. Então, 1 tonelada de amianto, dependendo do lugar que você está no Brasil, pode ultrapassar R$ 1.000. Então, é importante que não se receba resíduos perigosos, excepcionalmente resíduos de telha com amianto, caixa d'água com amianto, porque isso oferece risco para o empreendimento, para a vida dos colaboradores e também para o meio ambiente, porque pode contaminar o lençol freático. Existe uma malícia do gerador que é quebrar o amianto e misturar com o entulho. Isso pode levar a usinas de reciclagem de entulho a um erro e misturar o amianto, o resíduo de amianto, por exemplo, de uma telha com um agregado reciclado. Então é importante deixar claro, inclusive o associado Abrecom tem uma placa de recepção dos resíduos com o que pode e o que não pode. Essa placa de recepção tem mais ou menos 2 metros e ali você deixa claro. É importante também você registrar a caçamba, o basculamento da caçamba, porque caso haja alguma não conformidade, você pode acionar o gerador do resíduo e cobrar dele a destinação dos resíduos. Se você tem interesse em saber quais são as não conformidades de uma usina de reciclagem de entulho, acesse a diretiva número 05, que foi desenvolvida pela Abrecom para subsidiar os associados à Abrecom. Bom, a gente vê de tudo na caçamba estacionária. O que eu costumo ver com uma certa frequência, infelizmente, é também esgoto, mas é um esgoto como se fosse uma lama, como se alguém desentupisse uma pia ou então uma fossa e colocasse na caçamba estacionária. O esgoto é um resíduo classe D, perigoso, de acordo com a resolução CONAMA número 307. E esse esgoto deve ser enviado para ETS, estações de tratamento de esgoto. Cada tonelada de esgoto tratada fica em torno de R$ 90. Então é importante que a caçamba estacionária ela notifique o gerador para que a caçamba não seja preenchida com resíduo que não foi acordado no contrato. Aliás, a grande maioria das caçambas estacionárias não tem contrato com o gerador e a relação é muito amadora, O caçambeiro não tem noção do que pode colocar na caçamba de entulho e aí a usina de reciclagem de entulho rejeita o tipo de entulho. O que o caçambeiro vai fazer? Então o caçambeiro, aliás, a gente criou um movimento chamado Movimento de Valorização do Transporte de Resíduos. Esse movimento ele visa discutir algumas melhorias para o setor de transporte de resíduos, porque a grande maioria das empresas de caçamba de entulho são amadoras. Às vezes não tem um software, às vezes não tem um procedimento padronizado para atender o cliente, às vezes não tem site. A grande maioria, 90% das empresas de caçamba de entulho não tem site, não tem uma relação padronizada com o gerador e isso faz com que o gerador coloque qualquer coisa mesmo na caçamba estacionária. Então é importante ter um contrato, é importante sinalizá-lo, é importante mandar uma notificação pelo WhatsApp dizendo o que pode, o que não pode. Geralmente na caçamba estacionária pode apenas os resíduos classe A e B, ou seja, são aqueles resíduos gerados nas demolições, nas obras e também nas retificações. Inclusive no nosso grupo no WhatsApp a gente montou algumas notificações para que os caçambeiros mandem para os seus clientes, notificando o dia da entrega e também as regras de utilização da caçamba estacionária. Nessa quarentena a gente criou também um manual, a diretiva Abrecom número 02, que é um manual para a operação de caçambas estacionárias. Por exemplo, o motorista ele não pode tocar na caçamba nem no entulho, exceto para fazer pequenos ajustes no sentido de adequá-la ao sentido da via.
Bom, esse é o nosso vídeo sobre resíduos da construção e demolição. Esse é o canal da Abrecon. Se você gostou desse vídeo, clique em like, né? Se você quer ser notificado quanto aos novos vídeos da Abrecon, clique no sininho que está logo aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. Esse é o único canal do YouTube a falar sobre resíduos da construção e demolição para usinas de reciclagem de entulho. Você que é usina de reciclagem de entulho, compre o manual de aplicação do agregado reciclado pelo site da Abrecon, abrecon.org.br. Caçambeiro, faça parte do movimento de valorização do transporte de resíduos. É uma iniciativa para aperfeiçoar os processos no setor de transporte de RCD. Abrecon é Brasil, vamos juntos, um abraço e até mais.